Uma CPI para investigar possíveis irregularidades na gestão dos Correios foi protocolada na Câmara dos Deputados. Vamos conversar com o Bruno Pinheiro, que vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, Bruno. Evandro, vamos lá entender então. A expectativa da oposição é de conseguir reviver uma CPMI dos Correios, que revelou diversos escândalos, inclusive, e de conseguir apurar esse rombo em relação aos Correios, a essa empresa e os serviços que já começam a afetar, inclusive, a comunidade, a quem é dependente, quem recebe o serviço dos Correios. Diante disso, alguns requerimentos já estavam aqui no Congresso Nacional, alguns foram retirados hoje e um único foi apresentado, que é o do deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina. Eu conversei com ele um pouco mais cedo hoje e ele justificou o motivo de se abrir uma CPI para investigar a situação dos Correios no governo atual. Vamos ver. CPI muito importante para o país. A gente está vivendo um momento que o país está se afundando em dívidas. E o Correio, com 8 bilhões fechado o ano passado em endividamento, em rombos, a gente não pode continuar permitindo essas aberrações. Então a gente precisa entender aonde está o problema e é por isso essa CPI, para trazer todas as clarezas. É importante relembrar, Evandro, que uma CPI ela se abre quando conseguem reunir 171 assinaturas e ainda com autorização do presidente da Câmara dos Deputados, que agora é o deputado Hugo Mota. Mas ainda assim é necessário respeitar uma sequência de requerimentos que chegam aqui na Câmara dos Deputados, ver qual é o mais antigo e seguir essa ordem. Então, a expectativa é de conseguir aumentar o maior número de assinaturas, atingir as 171 e conseguir então instalar essa CPI. Aqui já se fala inclusive sobre relatoria, quem vai comandar a CPI. Então, isso tudo já está sendo discutido com esse otimismo da oposição em relação a investigar os rombos, ou esse rombo, melhor dizendo, nas contas do governo. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Bruno Pinheiro? Ótimo trabalho para você sobre a necessidade ou não de uma CPI para investigar os Correios. Na semana anterior, Gustavo Segré, você destacava aqui o rombo dos Correios e o quanto, ao longo dos anos, ela vem trazendo resultados negativos. Você acha que uma CPI poderia ser o início de uma solução? Eu não acho que uma CPI vai ser o início da solução. A melhor solução seria mudar o gestor, que não está sendo nada competente na sua gestão. Tem informações que já tem cidades, Chapecó, Santa Catarina, que não estão recebendo nem correspondência nem encomendas. Isso é uma falha muito grave de uma empresa que deveria prestar esse serviço. Aí começaram a aparecer opções de fazer como se fosse um Uber dos Correios. Eu sinceramente não sei, eu privatizaria amanhã, mas não tenho muita expectativa que uma CPI possa ir a investigar uma má gestão, salvo que tenha falcatrua no meio. Aí é outra questão. Mas no que se refere à gestão, o presidente atual do Correio deveria sair disparado do cargo. José Maria Trindade, como é que você avalia esse movimento político que vai se amontoando agora sobre os Correios? Porque a gente já viu outras CPIs bradarem bastante, mas chegando a poucos resultados ou soluções. No caso dos Correios, você acha que seria muito melhor, por exemplo, uma mudança de gestão a uma comissão para investigar a atuação? Pois é, já houve uma CPI dos Correios, né, que fez uma grande movimentação e que provocou todo o processo do mensalão. A base da CPI dos Correios foi aquela história, lá um vídeo do secretário recebendo o dinheiro, recebendo a propina, um caso raro de prova de corrupção, vídeo, né, em vídeo, o secretário recebendo o dinheiro ali em cima da mesa. Isso provocou um embate com Roberto Jefferson, que a indicação dos Correios era do PTB, e ele entendeu naquela oportunidade que o então ministro José Disseu estava tentando queimá-lo e queimar o PTB. E aí houve um embate, a guerra, e por ali começou a investigação de todo o processo. Então, CPI é uma frase gasta no Congresso. A gente sabe como começa e não sabe como termina. Então, aquela história, CPI, o governo não gosta, porque pode sim aparecer coisas novas. Eu acho muito importante investigar os Correios, investigar todas as estatais pelos meios próprios. A CPI deve ser preservada exatamente quando houver o tal fato determinado, se houver ali uma prova de corrupção ou de roubo. Que há uma gestão pífia, uma gestão danosa, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas daí a dizer que há necessidade de uma CPI,
eu acho que o fato determinante não é tão grave assim para se criar uma comissão parlamentar de inquérito. Como é que você analisa, Piperno? Então, falta de fato esse fato determinante, né? Assim, falta o batom na cueca para começar um outro tipo de... essa investigação parlamentar. Eu acho sim que a sociedade, enfim, a oposição, o Congresso, tem que cobrar, enfim, o governo por resultados melhores, isso é fato. Os Correios têm dado prejuízos há muitos anos, né? Isso não começou agora, isso já vem lá de trás. Por quê? Será que esse serviço ainda se justifica sendo executado da forma como é hoje? Eu não sei, não sou um especialista, mas a gente vê pelo mundo empresas de cargas, né? Até porque o escopo de atividade dessas empresas passou a mudar também, né? Hoje se fala muito mais em transporte de cargas do que de qualquer outra coisa. Então, é possível que a atual gestão ela não esteja devidamente sintonizada aí com esses novos tempos, e aí tem que mudar. Fala, Gani. Concordo absolutamente com o que o Zé trouxe. O fato dos Correios darem bastante prejuízo não significa necessariamente que esse prejuízo esteja ligado à corrupção. Existe um problema de gestão, provavelmente até é um problema de gestão, e aí não passa por uma CPI. Até porque a maior parte de CPIs não dá em nada, né? Você tem outros órgãos capazes de investigar. É verdade que há exemplos de algumas CPIs, o Zé bem lembrou, a própria CPI dos Correios lá atrás, houve, né, um desdobramento importante que desembocou ali no mensalão. Mas isso é muito mais a exceção do que a regra e havia, claro, uma prova documental.